Olá! Inicialmente eu gostaria de saudar a todos e dizer que é uma honra poder participar desse Congresso Jurídico Online Internacional de Direito Público aqui na Faculdade SERS e trabalhar ao lado de nomes muito importantes do direito público, palestrantes experientes. É uma satisfação ímpar poder fazer parte deste corpo de palestrantes e também deste evento. Eu gostaria de iniciar me apresentando. Eu sou Henrique da Rosa, promotor de justiça em Santa Catarina, e hoje o tema que eu trouxe para apresentar, para propor, na verdade, é uma reflexão sobre a forma de atuação das instituições nas soluções de conflitos, as formas tradicionais que nós utilizamos para solucionar os nossos conflitos, o excesso de litigiosidade instaurado na cultura brasileira e de que forma nós podemos fazer uma releitura do princípio da eficiência e trazer isso para uma forma mais célere e mais segura de solucionar os problemas e as demandas que a sociedade coloca para as instituições no dia a dia. Bom, então quando nós falamos em litigiosidade, resolutividade, essas duas palavras, mais do que simples palavras, são verdadeiras formas, de se enxergar a cultura judicial brasileira. E eu procuro, na verdade, demonstrar uma nova visão de atuação e eficiência. Por quê? Porque litigiosidade é aquilo que nós vemos atualmente num país com 210 milhões aproximadamente de habitantes, um pouquinho mais, e tantos processos correndo perante o Poder Judiciário, e a resolutividade é a palavra, é a questão que apareceu recentemente que busca então colocar fim ou diminuir a cultura da litigiosidade. Só que o detalhe é que essa ideia de resolutividade, ela precisa, no meu ponto de vista, ganhar uns contornos um pouco diferentes para poder deixar de ser uma palavra, vir para o mundo do processo, vir para o mundo real e conseguir então levar a efeito tudo aquilo que nós desejamos, com uma prestação jurisdicional célere, na verdade a resolução dos nossos problemas e demandas. Então o que eu proponho é uma nova forma de enxergar e resolver conflitos, na verdade. Eu costumo dizer que nós, operadores do direito, devemos utilizar a lei para não precisarmos utilizar a lei. E a escolha da forma de atuação, ela pode determinar o sucesso de projetos e da atuação das instituições, E nós temos tradicionalmente a atuação resolutiva versus a atuação demandista. A atuação demandista é a atuação tradicional das instituições, levando seus problemas ao Poder Judiciário para que ele diga sobre o direito e apresente a solução dentro da lei para as demandas que lhes são colocadas. E a atuação resolutiva, ela apareceu num contexto posterior, buscando uma atuação que você não precisa, na verdade, levar tudo ao Poder Judiciário. Há outros métodos de resolução de conflitos, como autocomposição, negociação, mediação, conciliação, sem a necessidade de provocar o judiciário já tão abarrotado por questões que às vezes não têm tanta importância assim no contexto macro. Bom, mas quando a gente fala de atuação resolutiva e também fala de atuação demandista, o que deve vir na nossa mente nesse momento é a questão do princípio da eficiência. E depois eu vou chegar naquele ponto de como é que nós vamos usar a lei para não precisarmos usar a lei, na verdade. Então, o princípio da eficiência consta no artigo 37 da Constituição como princípio norteador da administração pública, e esse é o nosso ponto de partida, uma releitura sobre esse princípio da eficiência sob dois enfoques que eu considero necessários, e a junção desses dois enfoques vai trazer para nós uma conclusão que eu vou apresentar para vocês alguns exemplos práticos daquilo que ocorreu dessa forma de atuação que eu proponho na minha vida profissional e deu bastante resultado. O Brasil ele conta aproximadamente com 80 milhões de processos tramitando no judiciário, 210 milhões de pessoas, um pouquinho mais, fora as pessoas jurídicas. Nós temos uma legislação prolixa, problemas sociais, temos falta de diálogo, isso revela um excesso de litigiosidade, como eu comentei no início, e o que pode levar ao colapso do sistema judicial e descrédito das instituições. Esses dados eu tirei do relatório Justiça em Números 2019. Então, se você tem problemas em excesso, leve esses problemas para as instituições não conseguem dar vazão
as demandas, então isso gera uma sensação de descrédito, esse descrédito gera um descontentamento, e o descontentamento, então, ele pode caminhar no mesmo sentido do colapso. E para isso, então, uma necessidade de mudança de cultura e de postura e formação multidisciplinar dos atores, então, que trabalham, né, nesse contexto, que trabalham na solução de litígios. Então, para resolver os problemas sociais, eu costumo dizer que o direito é apenas uma das ferramentas. Nós temos a estatística, nós temos a sociologia, nós temos a psicologia, nós temos, muito importante também, a economia, que são outros ramos do conhecimento humano e nos fazem enxergar a atuação das instituições de uma forma diferente. E pensando nisso, pensando nessa ideia, no excesso de litigiosidade, surgiu a ideia do processo coletivo. O processo coletivo também encontra os seus problemas dentro da burocracia legal, dentro do poder judiciário, dentro das instituições. E a partir daí, então, foi-se também criando aquela onda de justiça consensual ou justiça negociada. E hoje nós temos na legislação brasileira variados tipos de acordo. Acordo no âmbito penal, como acordo de não persecução penal, transação, suspensão condicional do processo. Nós temos agora o acordo de não persecução civil. Tudo nessa ideia, então, de simplificar a resolução dos problemas e evitar a excessiva judicialização. Só que o problema de tudo isso é que muda-se a ferramenta, né, criam-se ferramentas novas, mas a mudança de cultura por trás dessa situação, ela acaba não sendo devidamente atingida. Então, para que isso surta efeito, né, há uma necessidade de mudança de cultura, porque em relação aos acordos, por exemplo, né, e já ressaltando a importância deles, nós temos a necessidade de controle contínuo dos acordos, o que na verdade você troca um processo por um acordo extrajudicial, e você vai ter que controlar os prazos, vai ter que controlar o cumprimento, e tudo isso vai demandar tempo, se não demanda do judiciário, demanda da instituição. A interpretação da legislação, que muitas vezes não é favorável à ideia que nós estamos querendo tratar. Eu falo aqui frontalmente dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, já estabelecendo uma crítica. Essa crítica, na verdade, é uma crítica que não é minha, mas eu concordo, que é do professor Eros Grau, em que ele menciona que nossa doutrina tem, porém, banalizado de modo a, tornando-a como um princípio superior, pretender aplicá-lo a todo e qualquer caso concreto que conferiria ao Poder Judiciário a faculdade de corrigir o legislador, invadindo a competência deste, né? Falando da proporcionalidade e razoabilidade. Então, quando a gente menciona esses dois princípios, né, esse é o perigo que se corre, mencionado ali pelo professor Eros Grau. Os acordos, essa onda crescente de acordos em razão da cultura de litigiosidade, eles podem ser levados ao Poder Judiciário, o que se torna um ciclo, né? Nós vamos imaginar um termo de ajustamento de conduta, você descumprir o termo de ajustamento de conduta, eu vou ajuizar esse termo de ajustamento de conduta, posso eventualmente protestar, mas você descumpriu um acordo de não persecução penal, por exemplo, tem a decorrência, a consequência judicial do acordo de não persecução penal, o que na verdade ele torna um ciclo, ele sai do judiciário, vai para a instituição e pode voltar para o judiciário, quando na verdade o ideal seria a prevenção do problema sob esses dois enfoques que eu vou apresentar daqui a pouco. Bom, também não há um sistema de precedente sólido no Brasil que consiga sustentar essa cultura ainda em formação. No Brasil, a jurisprudência ela é muito dinâmica mesmo, né? De maneira que vários temas são decididos sucessivas vezes, né? E o mesmo tema ele aparece na pauta do Poder Judiciário várias e várias vezes, muitas vezes com entendimentos diferentes, o que prejudica, né, a solidez de se formar um precedente, prejudica aquela ideia de formar um precedente sólido, né? Porque daqui a pouco o tema volta à discussão do Poder Judiciário e num ciclo pequeno ele pode ser rediscutido várias vezes, trazendo uma certa insegurança. A solução para o excesso de conflituosidade e litigiosidade deve passar por outros filtros, que é o que eu proponho, sendo o judiciário o último e não um dos primeiros, como tradicionalmente ocorre. Os outros filtros de solução de problemas, eles passam por enxergar as demandas sociais
de uma forma que até então nós não utilizamos. Eu estou falando basicamente do alinhamento entre os conceitos, as práticas e os programas de compliance alinhado à análise econômica do direito ou análise econômica da litigiosidade. É essa a ideia que eu proponho e ao final dessa minha apresentação eu vou lançar aqui alguns exemplos para ilustrar bem aquilo que eu estou mencionando, estou argumentando nesse momento. Então, outros filtros devem, na verdade, servir para evitar de se levar determinados problemas ao judiciário. E os mecanismos, de homologação das soluções de problemas, eles existem e para isso, eles devem funcionar evitando que se vá adiante, que se vá ao judiciário. E nisso eu proponho a necessidade de investimento em compliance, análise econômica do direito e critérios objetivos de eficiência é muito importante porque à medida que nós falamos em eficiência, muitas vezes não se sabe exatamente o que a eficiência significa e eu trouxe um critério para aplicar e isso traz uma releitura daquele princípio lá do artigo 37 da Constituição que eu propus no início da nossa conversa. Bom, sobre as regras de compliance, compliance, na verdade, vem do verbo to comply, que surge nos Estados Unidos, no Brasil a partir de mais ou menos 1992, que trata do seguimento, do cumprimento de regras, padrões de combate à corrupção, por exemplo. Então, o compliance está muito voltado a essas questões. E a ideia do compliance para esse nosso novo objetivo, para esse nosso novo alinhamento, diz respeito ao cumprimento das regras genéricas, não necessariamente voltadas para o combate à corrupção, mas como eu vou mostrar daqui a pouco. O compliance ele pode ser colocado em prática através do estabelecimento de padrões éticos de postura, objetivando a obediência às regras. E essa premissa ela pode se dar por meio da criação de sistemas internos, canais de comunicação e monitoramento das posturas. As práticas de programas de compliance são muito utilizadas no Brasil a partir da década de 1990, sobretudo no setor privado. No setor público isso ainda é muito embrionário, ainda é muito incipiente, de maneira que a implementação de programas de compliance no setor público também viria ao encontro daquilo que a sociedade deseja, que é uma maior eficiência, passando por transparência e passando por uma gestão muito maior, muito melhor, na verdade, em qualidade do que nós temos hoje. Bom, a adoção do sistema de compliance ela contribui para o equilíbrio e qualidade do serviço. Nós temos aqui, então, o compliance ele se alinhando à questão da eficiência. E o compliance ele ganha muita visibilidade, em especial na atividade privada, quando as empresas começaram a adotar suas práticas na ideia de diminuir riscos de responsabilização. E nós podemos, já que estamos num congresso internacional online de direito público, nós podemos transmutar essa ideia de compliance no setor privado para o setor público, fazendo com que o setor público ganhe em transparência, com que ele ganhe em agilidade, com que ele seja desburocratizado e dessa forma ele se torne mais eficiente e consiga realmente viabilizar aquilo que a Constituição e as leis prevêem em benefício da sociedade. Então a adoção do sistema de compliance vindo do setor privado, sendo trazido para o setor público, é uma das premissas que eu adoto para a questão da melhoria da prestação dos serviços do Estado em termos de solucionar os problemas da sociedade, os problemas das pessoas, a própria prestação jurisdicional sistêmica. Essa é a ideia. O compliance ele também possui relevância no contexto econômico, em especial na questão sobre litígios, sanções, marcos regulatórios e, nesse sentido, as práticas de compliance elas visam diminuir falhas nos fluxos de atividade e otimizar o cumprimento de regras. Na verdade, nós sabemos que o processo judicial é um processo burocrático, cheio de regras, cheio de fases, cheio de etapas, envolve muitas pessoas, é um processo custoso, dispendioso e que muitas vezes, seja pela falha do A, pela falha do B,
pela falha do C ou eventualmente por algum caso fortuito, ele não consegue chegar até a sua finalidade. E a adoção das práticas e programas de compliance, tal qual eu venho falando nesse nosso encontro, contribui para eliminar esses ruídos no caminhar do processo e chegar de uma forma mais célere, em linha reta, até realmente aquilo que se deseja, que é a solução do problema. E a solução do problema não é necessariamente judicial. A questão da prestação jurisdicional é apenas um dos exemplos trazidos para ilustrar aquilo que nós estamos falando. Então, há uma necessidade, por exemplo, já que estamos falando em direito público, da transposição das regras dos programas, dos conceitos de compliance para o setor público, onde a legislação brasileira já avançou um pouquinho, é verdade, mas ainda falta bastante para nós atingirmos aí um nível razoável de compreensão sobre esse tema e conseguirmos, de fato, aplicar no poder público. Bom, uma outra premissa e alinhada às práticas e programas de compliance é a questão da análise econômica do direito e do litígio. Olha só que interessante, né? Muitos de vocês já ouviram falar desse tema, que na verdade é um tema também desenvolvido nos Estados Unidos. E eu trago um trechinho da minha tese de doutorado, né? Análise econômica do direito ou teoria econômica do direito, como se refere Richard Posner, busca explicar, de certa forma, prever determinados comportamentos de grupos participantes do sistema jurídico e também aperfeiçoar o direito. Busca prever sob uma outra perspectiva, é justamente essa ideia, explicar e prever sob uma outra perspectiva. Seguindo uma linha de definição diferente, a análise do custo-benefício pode caracterizar-se como um método de avaliação pura, conduzindo independentemente do uso possível de seus resultados em uma decisão, com um dos fatores a serem levados em uma decisão que deixa a pessoa livre para rejeitar os resultados da análise com base em outras considerações. E aqui eu quero chegar no final dessa parte ali que eu tirei do livro do professor Richard Posner, na questão do custo versus benefício, ou ainda com o próprio método de decisão. O alinhamento de práticas e programas de compliance e análise econômica do direito pode conduzir e conduz à eficiência, né? Então, ainda dentro do que eu trabalhei na minha tese, dentro da análise econômica do direito, de forma a se estabelecer parâmetro de eficiência ao combate à corrupção, minha tese foi sobre corrupção, e levando em conta os pontos tratados nesse trabalho, os critérios desenvolvidos e aplicados por Nicholas Caldor e John Hicks, ou critério Caldor-Hicks, merece destaque ao se encaixar nas proposições sugeridas, embora não isento de críticas. Para os autores, a eficiência existe quando não há potencial de melhoria, tornando-se como partida a situação de fato. Então, nós começamos a alinhar um critério objetivo de eficiência para dentro da análise econômica do direito, trazendo junto as práticas e conceitos do compliance para uma melhor solução, uma melhor atuação estatal, melhores ferramentas mais ágeis e menos burocráticas para a solução dos nossos problemas, dos nossos litígios. Assim, pode-se ponderar pelo critério de eficiência e levando-se em conta a análise econômica do direito, já trabalhado por Posner, a reformulação dos sistemas político-jurídico de modo a potencializar a sua eficiência no combate à corrupção deve-se dar de forma a desestimular atos de corrupção, a fim de que não seja econômica ou politicamente benéfica ao corrupto sua prática, e em síntese o sistema deve prever custos maiores que os benefícios alcançados pela corrupção. Esse trecho, então, eu tiro da minha tese. E é exatamente nesse ponto onde eu queria chegar, na questão do custo-benefício. As práticas de compliance eliminam os ruídos no caminho desse procedimento e a análise econômica nos faz pensar, na verdade, o custo versus benefício daquilo que nós estamos tratando. Se nós transmutarmos isso para a atuação tradicional na solução de litígios, nós vamos chegar a alguns exemplos interessantes. Quer ver? Então, imagine uma situação voltada aí para o direito ambiental, direito público também, né? Direito ambiental, direito difuso por excelência, mas também com muita interação
no direito público tem relação ali com a atuação do Estado, concessões, licenças, permissões e autorizações. Então você imagina uma situação onde nós temos uma empresa poluente. Essa empresa, ela polui o meio ambiente jogando num rio solventes e corantes, né? E essa empresa, ela é alvo de uma ação civil pública, vamos dizer, pelo Ministério Público. Essa ação civil pública, ela tem prazos, ela tem um rito, ela tem todo um procedimento previsto em lei, tem o contraditório, e isso, em razão das características do sistema judicial, não estou culpando o Poder Judiciário, nem Ministério Público, nem advogado, eu estou falando do sistema judicial brasileiro prolixo, em razão das nossas características, é uma ação civil pública que tende a se perpetuar, a ser trabalhada por muitos e muitos anos, e enquanto isso, o problema ele pode não se resolver, na verdade ele pode continuar, né? Ele pode se perpetuar. Enquanto o processo se desenrola, enquanto lançam-se mão de argumentos de proporcionalidade e razoabilidade dentro daquela crítica feita pelo professor Eros Grau, né, a qual eu concordo, né, o processo ele vai se perpetuando e vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí não encontra para citação, troca os sócios da empresa, e assim eu já peguei uma ação civil pública aí tramitando tranquilamente há 15, 16, talvez até mais tempo, né? Como muitos de vocês aí também podem ter conhecimento. Dentro das práticas de compliance, da análise econômica do direito e do litígio, o que se propõe para resolver essas situações? Bom, nós estamos diante de um infrator ambiental que ele tem uma atividade econômica. Ele produz, né, roupas, e o expurgo dessa produção, solventes, corantes que não se utiliza mais, ele joga no rio, coloca no rio poluindo, né? Para ele é mais barato, né? Ele vai eventualmente pagar lá uma multa e o lucro que ele vai ter vendendo para gigantes do varejo vai compensar tudo aquilo e ele vai lidando com a ineficiência e a burocracia do sistema. Dentro dessa proposição que eu trago hoje, para trabalhar, para refletir, o que deve acontecer, o que nós podemos fazer. Bom, se ele busca, na verdade, uma atividade econômica, ele busca o lucro, a ideia da prática de compliance aliada à análise econômica do direito é tornar a solução do problema uma linha reta. É fazer com que a atividade dele, da forma que ele está trabalhando, a atividade do infrator, seja mais custosa, mais dispendiosa do que o próprio benefício que ele teria se continuasse dessa forma. Ou seja, para proteger o bem que eu pretendo proteger, eu quero fazer o infrator observar, ver que ele vai ter um prejuízo se continuar daquela forma, ao invés de trabalhar da forma correta. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso indo direto na atividade econômica dele, na forma da lei e dentro da ética. Bom, eu tenho os laudos dentro da ação civil pública ou do procedimento administrativo que comprovam que ele estava poluindo. E em vez de levar isso para o Poder Judiciário, eu posso levar, por exemplo, para o certificador de qualidade dessa empresa. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: muitas dessas empresas, para poder vender a sua produção para gigantes do varejo, precisam de um órgão certificador, como se fosse um ISO. E esse órgão certificador, ele exige uma postura alinhada às práticas de compliance, exige uma retidão, exige uma atuação limpa, exige uma lisura no procedimento, uma lisura administrativa, para poder certificar. Eu estou certificando aquela empresa porque aquela empresa está de acordo com os padrões ambientais. E quando eu mostro para o ente certificador que essa empresa está em desacordo, ele corre o risco de perder aquela certificação de qualidade. E se ele perder aquela certificação de qualidade, ele corre o risco de sair do mercado. E se ele sair do mercado, ele corre o risco de fechar. Então, quando se mexe na atividade econômica, quando se alinha um argumento de análise econômica, eu vou tornar, ao correr o risco de retirar o certificado de qualidade daquela empresa para poder atuar no mercado, ao ocorrer o risco de retirar isso, a empresa vai pensar: opa, agora eu tenho que corrigir esse problema, porque se eu fechar vai me ser muito mais custoso, vou aí sofrer com problemas trabalhistas, com problemas tributários e com o próprio lucro da minha empresa. Então, na verdade, eu estou tornando a atuação fora da lei mais custosa, mais dispendiosa, mais cara do que o lucro que ele teria, na verdade, se continuasse dessa forma. Então, a proposição da análise econômica passa por essa ideia, tornar a atividade dele mais dispendiosa e fazê-lo mudar de ideia dessa forma. Com isso, eu evito de levar o problema, por exemplo, ao Poder Judiciário, porque a situação, de fato, ela acaba sendo resolvida, ele vai ter que conquistar novamente o certificado, vai ter uma fiscalização de uma instituição e do próprio ente certificador, e a partir daí o problema ele passa a ser superado, a própria empresa vai buscar, então, superar esse problema.
Outro exemplo, né, que atua dentro dessas práticas e mostrando bem a importância do compliance, um problema que eu já enfrentei, provavelmente, alguns de vocês já tenham enfrentado também, uma empresa que produzia peças, né, no setor mecânico e trabalhava de uma forma absolutamente fora da lei, produzindo poluição sonora, jogando partículas na atmosfera em desacordo com a legislação, poluição e poluição sonora, realmente dificultava ali a vida dos vizinhos, além de outras práticas ilegais. E produzia peças, fazia peças então para o setor mecânico automobilístico. E aí também era aquela situação em que vários anos se passavam, a empresa mudava de sócio, mudava a razão social, mudava de sede e a gente não conseguia, com uma ação judicial, levar efetivamente a efeito a solução daquele problema. Então, dentro da ideia dessa nova visão, né, de solução de litígios, de deixar um pouco o processo e mesmo a ideia dos acordos para trás e buscar evitar que o problema aconteça, desestimulando o infrator, né, tornando a atividade dele mais cara e mais custosa do que o lucro que ele vai obter, eu entrei no site daquela empresa e fui buscar para quem que ele vendia aquelas peças, né? Então, eu fui começar a ver quem eram os clientes daquelas empresas, né? Então, eu comecei a ver empresas estrangeiras muito tradicionais, empresas estrangeiras muito competentes, que já estão há anos aí no mercado, inclusive seculares, né? Então, empresas sobretudo empresas do ramo automobilístico muito tradicionais que essa pessoa jurídica ostentava como cliente. E ao entrar nos sites desses clientes, eu percebi que eles tinham um código de conduta impecável, que eles aderiam a práticas de compliance impecável e não negociavam. Na verdade, era uma das premissas não negociar com quem infringia valores e regras ambientais. Então, para evitar judicializar isso e levar muito tempo, né, tramitando dentro do sistema burocrático que nós temos, qual é a ideia alinhando, né, o compliance, os programas de compliance dessas empresas, juntamente com a análise econômica do direito? Vou tornar a atividade dele mais custosa do que o lucro que ele obtém atuando em desacordo com a lei. Então, o que na verdade se propõe? Pegar todos os laudos comprovando a poluição sonora, a poluição atmosférica, os órgãos oficiais fazendo as perícias, encaminhar para esses clientes, né? Porque se eu, pessoa jurídica, tenho um contrato assinado com a empresa X e nesse contrato, né, eu vou te produzir peça para vender, né? Isso tem um vulto, né, uma soma vultuosa. E nesse contrato eu me comprometo a seguir os teus padrões de qualidade, não infringir o meio ambiente, não infringir regras trabalhistas, não infringir a legislação em geral, quando eu vou demonstrar para esse cliente estrangeiro que, na verdade, a pessoa que você contratou infringe tudo isso e, não obstante, diga no contrato que não infringe, você vai tomar as medidas cabíveis, né? Eu, né, que sou uma empresa grande, eu que sou uma empresa com nome no mercado, que sou uma empresa aí com várias décadas de atuação, que vendo no mundo inteiro, não vou alinhar o meu nome a uma empresa que polui o meio ambiente, que causa poluição sonora, que causa poluição ambiental, que tem problemas trabalhistas. E aí é mais um problema para aquela empresa, na verdade, que estava agindo em desacordo, né? Vai existir a possibilidade de uma rescisão de contrato, de uma multa que engloba aí valores vultuosos e a pessoa que estava infringindo, a pessoa jurídica que estava infringindo, vai ter que rever esse posicionamento se quiser ou se conseguir manter o contrato com essa empresa estrangeira aí para continuar vendendo as suas peças. Isso vai fazer a pessoa refletir e dizer, opa, tenho que realmente me adequar aos padrões ambientais, tanto pelo contrato que eu firmei com essa internacional aqui, com essa empresa internacional, quanto pela lei brasileira, para justamente conseguir continuar vendendo os meus produtos, as minhas peças. Então, na verdade, dentro da análise econômica, busca-se um meio de tornar a atividade ilícita, ilegal, a atividade que infringe a lei, mais custosa do que o lucro que ele obteria se fosse contar com o sistema burocrático brasileiro, de ajuizar, de contestar, de embargar, de levar o processo judicial que nós sabemos, e críticas não são poucas em relação a esse sentido, levar o processo judicial brasileiro aí até as últimas consequências sempre. E com isso, eu não estou fazendo crítica ao Poder Judiciário, nem ao Ministério Público, nem aos advogados, eu estou criticando o sistema, né? O sistema que se instaurou no nosso país, que nós sabemos
que deve ser aprimorado. Então, nessa ideia, o que eu procurei? Procurei, dentro da análise econômica do direito, desestimular o infrator com base em sanções que ele receberia nem do Estado, mas de outras pessoas com as quais ele assumiu os seus compromissos. Então, dentro das regras de compliance adotado pela empresa estrangeira, de não pactuar com infratores ambientais, juntamente com a análise econômica do direito de tornar mais custosa a atividade dela levando em consideração o lucro que essa pessoa jurídica aqui obteria, nós conseguimos evitar que o problema ele fosse levado ao poder judiciário, porque vai ter que solucionar aqui mesmo, se quiser continuar a vender as suas peças para essa empresa estrangeira e ostentar orgulhosamente essa empresa no seu hall de clientes. Então, isso na verdade é análise econômica do direito, isso é práticas de compliance alinhados às soluções dos litígios, que são dois fatores, duas premissas que eu proponho que sejam analisadas e estudadas a fundo para melhorar as soluções dos problemas e das demandas aqui no sistema brasileiro. E é justamente aí que eu digo, por exemplo, que a gente deve usar a lei para não ter que usar a lei, Pela lei nós criarmos ferramentas nesse sentido, que é justamente para não ter que usar a lei depois dentro de um processo judicial. O processo judicial ele deve ser a última etapa, quando nada mais deu certo, e as outras ferramentas devem ser fortalecidas, o Poder Judiciário então deve entrar para corrigir ali os desvios apresentados. Mas no nosso sistema judicial, o excesso de litigiosidade faz com que muitas vezes o Poder Judiciário seja a porta de entrada da solução de litígios, o que alavanca e acarreta todos esses problemas que nós mencionamos. E essa linha de atuação que eu sugeri, por exemplo, dá para ser utilizada tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista de políticas públicas, dá para utilizar dentro das políticas públicas voltadas aí, por exemplo, à saúde, à pessoa com deficiência, a própria segurança pública. Segurança pública e direito não são sinônimos, A segurança pública é muito complexa, Tem ali incursões de administração, tem incursões de estatística, de economia, de direito também, de psicologia. Segurança pública se faz uma abordagem multidisciplinar, onde essa forma também de enxergar a solução dos problemas pode contribuir, sobretudo o compliance, pode contribuir então para uma melhoria na formulação e depois na execução de políticas públicas voltadas à segurança pública. Um exemplo, uma cidade que eu trabalhei, para você ter uma ideia daquilo que eu estou imaginando, eu trabalhei numa cidade em que uma das minhas atribuições era cuidar ali da defesa das pessoas com deficiência. E um próprio prédio público era muito reclamado que ele não tinha questão acessibilidade, E aí a acessibilidade ele não tinha, as pessoas não conseguiam acessar, os cadeirantes não conseguiam acessar e havia muitas reclamações, era difícil o alinhamento junto com o poder público. Então eu conversei com as associações de pessoas com deficiência, sobretudo os cadeirantes, e um dia nós marcamos lá dentro, dentro desse prédio público, eu e mais uma série de pessoas com deficiência, e nós aguardamos ali no térreo, porque o prédio não tinha acessibilidade, nós aguardamos ali no térreo que o gestor público tivesse que descer. Ele teve realmente que observar aquela situação e ele teve que descer, e não as pessoas foram ao encontro dele para conseguir conversar, e a partir dali aquilo gerou um constrangimento dentro do direito legítimo para que o gestor público pudesse resolver o problema. É um alinhamento ali dentro da questão da análise econômica do direito. Na verdade, hoje em dia, dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência, não há mais nem desculpa para não cumprir essas regras, não obstante alguns gestores públicos ainda insistam nisso. E ali, aquela visão das pessoas com deficiência não conseguindo acessar o prédio público é uma visão que tornaria a gestão, aquele gestor público, tornaria ele mal visto perante a sociedade inteira, e fez com que ele fosse resolver o problema que nós gostaríamos que ele resolvesse, claro, tudo dentro da lei. Dessa forma, então, é que eu proponho essa nova visão, aproveitando aqui a oportunidade de trabalhar um congresso de direito público
propõe uma nova atuação do poder público, uma releitura do princípio da eficiência do artigo 37, alinhando compliance, análise econômica do direito, análise econômica do litígio, né, para que nós consigamos avançar na produção de melhores ferramentas, né, para solucionar os problemas da sociedade e das pessoas em geral. Né? Como eu disse no início, é utilizar a lei para não precisarmos utilizar a lei. E com isso eu gostaria de agradecer mais uma vez a minha participação, gostaria de dizer que foi uma honra enorme participar aqui na Faculdade SERS desse evento e também dizer que estou muito envaidecido de poder aí trabalhar ao lado de tão renomados juristas, né, de tão renomados palestrantes e expositores, conforme eu verifiquei ali no programa, na programação desse nosso evento. Gostaria então de me despedir, deixando um abraço a todos e um ótimo evento.